A Rádio Niso apresenta Rota Atípica. Olá a todos que nos assistem e nos escutam. Eu sou João Aoki, técnico no Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba. Sou autista de suporte 1, formado em jornalismo e atualmente faço pós-graduação em gestão e liderança. Esse é o segundo episódio da segunda temporada do Rota Típica, um podcast que compartilha histórias e vivências, além de reflexões sobre o transtorno do espectro autista. Este produto é um projeto do curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba, produzido pelo Labicom com técnica de Douglas Vale e a coordenação da professora Evenise Batista. E claro que eu não estou sozinho nessa jornada. Quem divide o microfone aqui comigo é a Milena Rodrigues, aluna do último semestre de jornalismo. Tudo bem, Milena? Oi, João. Oi, pessoal. Eu quero primeiramente dizer que para mim é muito bom e gratificante participar de um projeto que aborda um tema que participa da vida de tantas pessoas, né? Inclusive, eu tenho um irmão autista também, nível de suporte 3, não verbal. E eu acredito que todas as conversas que a gente tem aqui no Rota ajudam tanto eu quanto você aí de casa a se identificar, mas também aprender sobre outras histórias no universo atípico. E no episódio anterior, a gente recebeu a Beatriz Gil, que é autista nível de suporte 1, e a gente soube um pouco mais sobre como que foi esse processo de diagnóstico dela, a vivência na faculdade e morando sozinha também. Exatamente, Milena. E no episódio de hoje vamos conversar com ela, a Cibele Freitas. Cibele é jornalista e radialista da Cruzeiro FM, além de ser mãe do querido Nicolas, que tem 10 anos e é autista do nível suporte 2 e tem a síndrome de Down. Cibele, quero deixar meu agradecimento por estar aqui com a gente. E também por vir aqui contar para a gente a sua história de vida como mãe atípica, Milena. Eu que agradeço você, a Milena, toda a equipe aqui pelo convite. E eu falo que ser mãe atípica é ser um pouquinho mais que as outras mães, ou às vezes um pocão mais, a gente brinca. É assim que funciona, você sabe que você tem sua mãe lá e é assim, né, que trabalho você tem a sua mãe também, né, Milena? Então é assim que a gente vive, um dia de cada vez e cada coisa no seu tempo, um tempo diferente também. É exatamente isso. Eu vejo também a vivência da minha mãe, eu sei o quanto é difícil e o quanto é pesado. E para a gente começar, eu queria saber um pouco como que foi esse processo de diagnóstico. Qual o diagnóstico que você recebeu primeiro? É a síndrome de Down, quando ele nasceu no dia do parto. Então, 24 de abril de 2015, 8h26 da noite. Mãe, não esquece, tá? Seu filho tem síndrome de Down. Parece que tem, nunca fecha um diagnóstico, mas pelas características, até porque eu já conheço bastante Downs adultos, né? Hoje bem adultos, então síndrome de Down. O autismo demorou cerca de quase 3 anos, porque primeiro fiquei muitas dúvidas. Será que tem problema auditivo? Será que ele não vai falar? O que acontece? Então, assim, alguns os traços, né, que a gente vai vendo, até por ser jornalista, a gente lê sobre isso, né? Mas mesmo há 10 anos atrás não era fácil diagnosticar, assim, para os próprios médicos, especialistas. Então, demorou, definitivamente, com 3 anos, foi um laudo, assim, definitivo. É autismo. Então, foi nesse período. Então, Cibele, em relação a esse diagnóstico que ela estava perguntando, você recebeu algum tipo de orientação ou acolhimento no início do diagnóstico? Sim, dos dois casos, principalmente da síndrome de Down, porque assim, não tem como não falar, é uma surpresa, porque eu fiz todos os exames pré-natal, tudo certinho. Uma mãe, uma gravidez planejada, né? Já tinha 38 anos, ia fazer 39 anos, então eu sempre acompanhei tudo. Mas não conseguiu ver, e isso acontece, depois eu soube que é muito tranquilo, acontece mesmo de não saber que é Down, outros sim, outros não. Achei até bom não, porque a gente foi uma gravidez super tranquila, então foi síndrome de Down. Aí tive acolhimento, sim, logo de cara, mas não foi de médicos, não. Foi de famílias de Downs. Inclusive, eu até cito aqui a Célia e o Tomás, pais da Bruna, que é Down, e é do grupo Felicidade Down. Foi com eles que eu falei, porque eu já os conhecia, foram meus entrevistados na Rádio Cruzeiro Sim. Em algum momento, então já conhecia. Depois, com o autismo, um pouco mais complexo, mas com médicos muito bons. Aí, a doutora Marta veio, geneticista, a doutora Marina, aí veio uma série de médicos, aí mais a parte de ciência mesmo. Primeiro veio o diagnóstico de síndrome de Down e depois de autismo.
E por mais que você não tenha esse diagnóstico, você tá ali ao redor dele e você carrega isso também. Como que foi pra você isso? É alguma coisa diferente, né? A gente não conhece de ninguém na família com autismo, nem do lado do meu marido, nem, enfim, nem próximo, assim. Síndrome de Down, como eu falei, eu conhecia pessoas, mas também não familiares, então é diferente de você ter dentro da tua casa. Então, até a gente entender o que é, e agora, o que eu vou fazer? Aí teve suporte também, que eu tenho que destacar muito aqui, da Paz Sorocaba, muito, desde coordenação, atendimento de saúde e tudo mais, para a gente poder saber lidar. Como vai fazer, vida que segue, tá tudo bem. O tá tudo bem, tá tudo bem mesmo, mas arregaça a manga e vai. Não dá para ficar tudo bem esperando cair do céu, né? Nada, então, nem para isso. Com certeza, Sibeli. Então, falando sobre o cotidiano do amado Nicolas, a gente quer saber como que é a alimentação dele e se ele tem a seletividade alimentar, como os demais autistas têm. É um problema bastante complexo com o autismo, mas o Nicolas não tem seletividade alimentar. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Hoje ele tem 10 anos. Sim. Com o 9º ano todo e o 10º ano todo, eu falo 2024 e 2025, foi fantástico, porque ele come de tudo. De tudo da gente ir passear em algum lugar, ir lá na sua casa e tem arroz, feijão e qualquer outra coisa e tá tudo bem. Só que ele tem dificuldade de mastigação. Aí é por causa da síndrome de Down, da hipotonia, que deixa os músculos mais flácidos. Isso é característica dos Downs. E a arcada dentária tem um formato diferenciado, então ele tem dificuldade de mastigar. Então a gente pica bem miudinho o alimento hoje, né? O real hoje, mas ele come de tudo, todo tipo de alimentação. É só ajudar a mastigar para não ter problema de afogar e tudo mais, né? É um cuidado a mais. Confesso que eu fiquei muito surpreso sobre isso. É muito difícil, é uma situação. Hoje eu falo que é tranquilo, a gente sabe lidar. Mas assim, o autismo, né, gente? Não come com qualquer pessoa. Então tem muito eu, meu marido, minha mãe, minha rede de apoio total são meus pais, meus avós, né? Sim. Meu marido é junto, aí não é rede de apoio, aí é junto, né? Mas é alimentar, então, para ele comer em escola é difícil. Vários dias ele não come, aí tem que vir comer em casa. Então, mas é porque aí não quer, habituou com aquele sistema de comer. Talvez não piquem a comida como a gente faz. Aí tem outro N fatores, né? Para ele não ter afogamento. Já teve alguma vez? Quase. Não foi com a gente. Foi em escola. Então, sim, a gente também não quer essa responsabilidade para a escola. Acho que não é. Não é o papel. Então, prefiro que fique sem comer. E toma um suco. E tá tudo bem quando chegar ao almoço. Né? Que hoje ele estuda de manhã. Tá tudo bem. Aproveitando que você está falando um pouco sobre a rotina dele, como que é o dia a dia de vocês? Nossa, é assim uma agenda. O Nicolas eu falo, nossa, a agenda do Nicolas é muito cheia. E aí a mãe junto, né? Então, a agenda dele. Atualmente eu estou trabalhando na Rádio Cruzeiro à tarde, então eu inverti o reloginho, antes era de manhã, então eu mudei à tarde. Tão cedo ele ainda está indo para a escola e alguns dias ele vai para as terapias. Ele faz tudo o que ele puder de terapia, mas sem excesso, porque também eu aprendi que um monte de coisa cansa e não dá o resultado que a gente espera, que as terapeutas esperam, que a gente espera também. E para ele, né? E ele cansa. Então, agora, fim do ano, chega bem cansado, faz muitas coisas. Mas faz natação, faz ecoterapia, fono, fisioterapia ocupacional, musicoterapia e passeia. Eu adoro passear, então, quem me conhece sabe, a gente passeia muito ao ar livre, não onde tem muita gente, mas se tiver muita gente, ok também. Mas a gente passeia e se diverte bastante também. Então, na parte da escola, ele tem alguma dificuldade ou ele tira de letra na aprendizagem dele? Muito pouco aprendizagem. Posso falar que é zero, que é impossível, né? Mas é muito pouco, porque além disso, eu falo, quando a gente é premiado mesmo, com um filho que é atípico, tem uma situação diferenciada, eu falo, o Nicolas vem com mais um pouquinho. Ele teve algumas convulsões quando era pequeno, até os 3 anos, então atrapalhou isso tudo, a coordenação motora fina dele. Então ele não pega num lápis ainda, só com a mão fechada. Talvez o pessoal que vai nos ouvir vai dizer a mão inteira, assim. Um lápis que é muito fino, tem para fazer a pinça com a ponta da mão. Então, ele não tem essa alfabetização, não tem nada dessa, ele é não verbal, que é mais difícil também. Então, não tem a parte pedagógica, ele está na fase de brincar com massinha, colar, assim, seria o pré, né? Porque tem a deficiência intelectual junto na síndrome de Down. Então, tem esse atraso mesmo intelectual, e tudo bem, ele vai chegar lá, mas não com os 10 anos, porque os 10 anos é cronológica, a idade biológica dele, mas não é
o que é mental dele hoje. Então, ele está trabalhando essa parte motora e tudo mais, está indo bem. Está pegando bem os brinquedos, que ajuda bastante. Tem que trabalhar isso primeiro, não adianta querer pular etapa. Já tive essa vontade, mas não faço mais. Indo de passo em passo até chegar, Isso, né? de passo em passo, isso, exatamente. E você falou que a rotina dele é muito cheia, assim, lotada, e você tá sempre acompanhando junto. Sim. E ele pratica esportes também? Pratica, faz natação, mas a natação, a gente fala que até a professora é uma personal, né? Porque assim, ele aí não equilibra sozinho na piscina ainda tal. Ela fala que é segurança aquática. Quem sabe um dia será um nadador, mas hoje é uma segurança aquática, que para mim é o mais importante, porque ele adora água. Então vai crescendo, daqui a pouco quer se jogar numa piscina, pelo menos vai saber se virar. Então é essa a ideia. Mas tem a natação e eles têm um grupo de futebol chama T21, Fute 21, só para crianças com síndrome de Down. Aí pode ter autismo associado ou não. É um grupo, tem 30 crianças, eles jogam futebol juntos. Porque nas escolas típicas, escolinhas de futebol, não queriam esse grupo. E é assim que funciona, gente. Vamos romantizar? Não. É assim, porque eles não vão ser craques. Tem um ou outro que se destacam. Eles vão brincar. Para eles é recreativo. E a escolinha de futebol está formando um craque. Então, foge um pouco, né? Então, assim, nas escolinhas que a gente vê, eu acho que tem que ter um pouco mais, né, essa olhada de inclusão. É a verdadeira inclusão, né? Que muito se fala, mas eu acho que é muito difícil você ver na prática, sabe? Isso. E ainda mais para criança, eu acho que dentro da escola não deveria ser algo realmente profissional. Poderia talvez ser algo profissional fora da escola daí, né? Algo a mais, assim. É. E nessa questão do futebol, da natação, como que foi o incentivo? Ele que despertou essa curiosidade ou você mesmo que foi introduzindo isso? A gente foi introduzindo e ele, como gosta de água, a natação foi natural da gente querer que ele fosse. Já entrou e saiu várias vezes por questão de saúde também, mas agora já está mais de um ano direto, assim, uns 2 anos já. Mas e o futebol, ele adora jogar bola, eles adoram brincar de bola. Não é jogar bola para isso, pra aquilo, mas evoluiu muito. Em 1 ano e alguns meses desse futebol, que é só os sábados de manhã, a própria pessoal que acompanha, que são fisioterapeutas voluntárias, e falaram, nossa, como o Nicolas mudou. Focou, olha a bola. Então, quer dizer, eles vão aprender também. Que pena que as escolas, não vou generalizar, tem exceções raras, mas tem, mas não tem esse olhar. Devia ter um grupo num horário específico para estar junto com outras crianças e ensinar, mas faz tão bem para os dois lados, né? Mas infelizmente não tem. Olha-se mais o comércio do que outra coisa. Mas deveria ter, né? Eu acho que não adianta a gente falar em inclusão, assim, na teoria, se na prática não é quase zero também, Sibeli. É o que eu falo, não posso generalizar, porque eu tenho que dar um exemplo super positivo que aconteceu agora, recente, coisa de 30 dias. Uma criança Down desse nosso grupo, o menino se destacou. Desde o primeiro dia que a gente viu que ele entende de futebol. Só que a mãe dele também procurou escolinhas e não quiseram. Aí eu falei para a mãe, mas os nossos estão só brincando aqui. Muitos têm autismo, então eles estão só brincando. Sim. Ele quer jogar. Ela, então, mas não quiseram. Aí uma fisioterapeuta, Karine, olhou essa criança, que é uma voluntária desse projeto, falou, não, eu vou atrás. E ela foi atrás e ele está jogando futebol, agora eu falo, no Corinthians, em Sorocaba, na escolinha do Corinthians, uma bolsa 100%, sabe, assim, tá, é fantástico. É um caso no meio de todos eles que para todo o grupo foi uma alegria, porque ele joga, então deu oportunidade e ele já foi até para o futsal do Corinthians. Em Itu tem um grupo grande, tem gente da seleção Down, então, que é do Corinthians, e que está todo formado, e já viajou o mundo, então não tem barreiras, mas quem põe as barreiras são os próprios projetos, que às vezes muitos não têm essa visão. Esse do Corinthians eu tenho que... Não é porque é meu time, não, entendeu? Mas eu tenho que destacar, porque assim, o proprietário, a pessoa responsável, foi muito fantástico de levá-lo. É o Isaac, esse menino, ele é incrível. E a mãe manda os vídeos, então para todo o grupo é um orgulho. Deu oportunidade, entendeu? Assim, antes de ir para a próxima pergunta, só para finalizar aqui, Sibeli, eu acho que esse caso que a gente está vendo aqui, eu acho que tem que servir de exemplo para as outras escolinhas saber o que é a verdadeira inclusão. Com certeza. Essa é a inclusão. E isso de ser uma conquista, assim, vocês todos ficarem orgulhosos, eu acho que em toda, assim, comunidade, assim, que a gente vê uma coisa, é uma conquista de todo mundo, né? Porque a gente sente aquele orgulho, aquela coisa. É de todo mundo. Então é muito bom também quando isso é mais divulgado e as pessoas conseguem ter um olhar mais para dentro disso e ver como é importante, né? Isso é a importância e isso é inclusão na prática.
Sim, e você estava falando sobre os avanços do Nicolas, né? Eu sei que cada pequena coisa é uma conquista muito grande. E eu queria saber de você quais foram as conquistas assim do Nicolas que você falou assim, meu Deus do céu. Eu sei que todas, né, são gratificantes, mas qual que Mas mexeu mais assim com o tem. seu O coração? Nicolas foi andar com quase 5 anos. Ele ia em todos os lugares comigo, porque, como eu falei, já sou jornalista há 25, trabalho. Eu ia nos eventos, levava ele e ficava no chão, do jeitinho dele. Ele nem engatinhou, questão da hipotonia mesmo e do autismo junto e tal. Ele se arrastava, ia. E o pessoal estava acostumado, é o grupo que a gente sempre tá tudo bem. Mas ele foi andar com quase 5 anos na pandemia. Então, é assim, o intensivo de fisioterapia, com o trabalho das fisioterapeutas. Aí falou, tinha passado um mês já da pandemia, né? Tudo aquilo que a gente viveu e sobreviveu, estamos aqui. Ela falou, olha, passou um mês, 2, a gente não pode parar com a terapia dele, porque regride muito. Agora ele está quase. Vamos continuar? Vamos encarar essa? Janiele, o nome da fisioterapeuta, é a fisioterapeuta dele até hoje. Não dá para trocar. Aí eu falei, vamos. E assim, andou e ela filmou. E a gente tem, é bom hoje em dia, né? Tem tudo registrado. Ele se levantou e andou no momento da terapia. Então isso não é um marco, assim, porque outro Nicolas. Aí depois essa questão do futebol, dele focar, ele ver, Nicolas, olha a bola, joga, Nicolas. O comando direto, assim, para o autista é direto, é uma palavra, vocês convivem, e vocês sabem como funciona, uma palavra e ele dá essa resposta. Esses últimos 2 anos, várias coisas nesse sentido, assim, dele dar a resposta. Pega o controle para a mãe. É uma coisa tão simples, controle da televisão. Aí, mais antes eu tinha que apontar, mostrar, agora é só falo. Nicolas, pega o controle lá para a gente ver o que você quer ver. Ele vai lá e pega. É muito diferente para quem passo a passo mesmo. Então a gente vai comemorando. Agora tá saindo umas letrinhas, não é nem palavra, é letra, porque o não verbal tem série de fatores. Ele tá no mamã. Não acho não sou romântica, que é mamãe que ele está falando, mas é uma sílaba, um M que ele nunca fez. Então também o trabalho de formiguinha. Esse menino faz terapia desde 4 meses de vida. Fono ele nunca parou, físio ele nunca parou. Outras coisas ele foi parando e foi voltando, porque uma hora que a vida faz isso. Então é um passinho de cada vez. Nossa, demais. E assim, você falou também dele falar mamãe, eu já romantizo. Meu irmão, ele começou a falar Nena, e eu já achava que era de Milena. E eu falo que a primeira palavra que ele vai falar, quando ele falar, vai ser Milena. Ou Mimi, ou Nena. E tá tudo bem também. Não, eu fico, minha mãe, a avó fala mamãe sim. Mas neste momento ainda pode ser que seja. Foi agora, muito recente. Mamãe, mas só dele soltar um som diferente do pá, do bá, do a e do o, que é o limite que ele tinha ali, já é uma conquista gigante. Então é muito legal. Para falar mamãe, né? Já é uma evolução. Já vai, chega lá. Com certeza. Cibele, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história e as suas vivências aqui com o querido Nicolas, porque ele está evoluindo de grão em grão sempre. E também foi uma sensação incrível de receber você aqui no Rota Típica e também agradecer os nossos ouvintes e os nossos espectadores. Pode agradecer. Muito obrigada pelo convite. Já tínhamos marcado e não deu certo, agora deu super certo. Fiquei muito feliz também. Você sabe que você é um exemplo, um orgulho para a gente como jornalista. João, já falei isso para você. João Aoki é um orgulho da nossa classe, categoria de jornalista, porque ele vai, claro, tem a mãe maravilhosa, o pai junto, e a gente sempre ressalta, mas é um orgulho, a gente fica muito feliz, e fico feliz de poder compartilhar coisas positivas. Não pode ser, não é triste, não é luto, não é, não, ó dia, ó azar, sabe aquele desenho antigo que vocês nem eram nascidos, mas o operador aqui sabe qual eu tô falando? Não é felicidade, eles são só alegria, amor, felicidade, vamos em frente. Tem dificuldade? Tem. Com todos os filhos tem, gente. Então, positividade, sempre. Vocês vão me ver sempre assim. Não vou. Tem dias que está meio assim? Não, tem dias porque você é ser humano, mas não é por causa da condição dele, não. Não é. Agradeço mesmo, Cibele. Você não sabe quanto eu estou feliz de estar aqui te entrevistando. E assim, para falar a verdade, assim, não só como profissional, mas era um desejo antigo de ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Então, além disso, aos nossos ouvintes e espectadores aqui do Rota,
Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, que vão estar aqui no Instagram, YouTube, @LabicomUnis e também o @RotaTípica para ficar em tudo que nós produzimos. É isso, eu também quero agradecer a você, Sibeli. Como você falou, eu acredito que nunca é sobre realmente o diagnóstico, são mais as circunstâncias que aquilo Sim. traz, né? É. E é bom ter essa positividade para as pessoas que estão ouvindo também, ainda mais sobre um diagnóstico que às vezes a gente não está acostumado a ouvir, né? Nossa, É. síndrome de Down e autismo, como que é isso? E eu acredito que é realmente um tipo de esperança, assim, para as pessoas verem e conhecerem mais e incentivarem outros projetos que também incluam outras crianças como o Nicolas, né? Sim. E eu queria também te parabenizar pela mãe que você é. Só um pouquinho aqui da gente ter conversado, dá pra ver o quanto é importante, né? A sua influência na vida do Nicolas e você ter ido atrás também e feito tudo isso. Então, muito obrigada por ter compartilhado com a gente também. Eu que agradeço. Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, esse foi mais um episódio da segunda temporada do Rota Típica, um podcast do curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba, produzido aqui pelo Laboratório de Comunicação, o Labicom, e com a técnica de Douglas Vale e a coordenação da professora Evenise Batista. Até a próxima, pessoal! Rota Atípica.